dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seracop e esse é o podcast da Palavra sobre Educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Mais um programa aqui, mais uma ótima conversa. Bom, além do Leandro, hoje temos a presença de Cândido Grangeiro, que é editor da Palavras. Então, Cândido, seja aqui bem-vindo de volta, ao Palavras em Sala de Aula. Estava com muita saudade de Palavras, de participar do Palavras em Sala de Aula. É um prazer estar aqui com você. Bom, hoje conversaremos com José Salles Neto. José é formado em Educomunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, especialista em robótica com meta-reciclagem, com conhecimento em aprendizagem criativa, cultura maker e educação tecnológica. Além disso, é cofundador da startup Meta Recicla e Escola Criativa Capadócia. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre a Meta Reciclagem e o projeto Meta Recicla. Então, José, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. Muito legal, Felipe, muito legal, Leandro e Cândido. É um prazer estar aqui, assim, de poder se conectar. Dizem que todo ser humano é uma ilha, Então, se somos ilhas, pelo menos a gente possa mandar essas garrafas, mensagens aqui e poder trocar experiências tão bacanas com esses processos educacionais, E com esse momento novo que a gente tem um compartilhamento do conhecimento através da rede que acaba, com a figura do professor mestre que diz que vem trazer alguma verdade e coloca a educação no grande jogo da troca de conhecimento, da reflexão de valores, teses, atitudes e aplicabilidades, do que a gente pode fazer aí e interagir com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente. Bom, então para a gente estar aqui dando início a essa nossa conversa, José, vou pedir para você falar um pouco aqui para a gente, para os nossos ouvintes, explicar mais um pouco desse conceito de meta-reciclagem e como você acabou entrando nessa área de atuação, chegou a ser o cofundador da Meta Recicla, enfim. Dá um contexto geral para a gente, então, por favor. A palavra é sua. Então, meta-reciclagem é um conceito que é coletivo, Eu me considero um estudioso do tema, mas é uma invenção que eu arriscaria dizer, deixo essas afirmações para os historiadores, mas arriscaria dizer que é uma invenção brasileira, a partir da cultura da gambiarra, que é magnífica, no sentido de que a gambiarra sempre foi vista com uma forma ambígua, de ser uma coisa mal feita, de qualquer jeito, ou uma grande solução a partir do material que você tem disponível. Você conseguir solucionar um problema a partir do recurso que eu estou disponível. E essa cultura da gambiarra é o que torna possível, com essa grande revolução que é a cultura maker, Quem não conhece a cultura maker, maker em inglês é o fazedor, e o maker ele é essa forma de agir com os objetos, frente agora à tecnologia que nós temos, corte laser, tem impressora 3D, tem computação gráfica, modelagem, tem internet das coisas, microcontroladores como Arduino, Raspberry e tantos outros, Monkey, e a gente começa aí, e outros especificamente desenvolvidos aí por grupos, A gente tem um laboratório aqui da USP, do Inova USP. Então, você abre uma frente, de pesquisa que antes era da NASA, do MIT, eram os FITs de desenvolvimento de grandes empresas, e agora eu aqui na Quebrada, num sobrado da Brasilândia, com recursos do lixo eletrônico e um pouco de conhecimento, através de conhecimento compartilhado, tem um laboratório de prototipação, que consegue intervir em problemas reais da comunidade e em aplicabilidade também educacional, uma educação criativa, que eu acho que é a grande pegada da meta-reciclagem, Quando você fala... são tantas coisas que envolvem a meta-reciclagem,
no sentido que a primeira coisa que você faz é meta-reciclar o seu próprio ser, né? O que a gente faz, a meta-reciclagem faz como o coletivo, como processo, tem meta-reciclagem espalhada por todo o Brasil, núcleos por todo o Brasil, é quebrar esses aparelhos técnicos eletrônicos, entender essa tecnologia e, a partir desse entendimento, ressignificá-la a partir do seu território, a partir da sua necessidade. Se eu sou músico, eu vou propor utilizar esses descartes para compor instrumentos, indumentárias, cenários, arte, né, objetos cenográficos. Tem uma teoria aqui, inclusive do nosso próprio grupo aqui do socioambiental da USP, que prevê que a cada tonelada de eletroeletrônicos que eu não descarto num lixão, né, que eu deixo dele existir, por demanda de material, de metais e materiais tecnológicos, um garimpo em Manaus deixa de ser aberto. Então, a minha atitude aqui em São Paulo, quando a gente ressignifica esses equipamentos e ressignifica esses materiais, ele, por demanda, ele deixa de ter uma exploração lá em Minas Gerais que vai tirar uma montanha para tirar cobre, ferro, ouro, para transformar esses materiais em tecnologias, né? E essas tecnologias estão sendo jogadas no lixo. Então, em vez de fazer esse caminho perverso, a gente aproveita isso como matéria-prima e continua essa questão tecnológica. Então, quando você fala de meta-reciclagem e reciclagem, são processos muito distintos, que fazem parte de um grande universo hoje que a gente reflete. Nossa, você falando assim, levanta tantas questões, tantas possibilidades, tantas ideias. É muito bom ouvir também um pouco sobre mais ou menos o que você faz aí, seu projeto, e toda essa ideia de reciclar não os objetos, mas reciclar as tecnologias. Eu acho que eu acho que é muito isso também, né? O que eu queria saber é quais são os desafios nesse processo de quebra desse, certo modo, padrão, ou dessa quase cultura que a gente tem de só consumir e não dar esse poder, que de certo modo é dar um poder, né? Dar o poder de você ser capaz de também trabalhar essa tecnologia e produzir nova tecnologia em cima disso. Não que ela vai ser nova, mas ela vai ser sua, ou ela vai satisfazer melhor as suas necessidades, eventualmente, não só ser, enfim, uma coisa que você se adapta a ela e não o contrário. Eu acho isso magnífico e acho que vem aí de várias coisas, né? Eu acho que, em primeiro lugar de fala, a gente, quando pensa meta-reciclagem, você pensa desigualdade ambiental, né? Porque nós trabalhamos com lixo eletrônico. Eu trabalho com o descarte, né? Lixo, para a gente, é uma palavra que cada vez me estranha mais. Eu estranho a palavra lixo e acho um termo extremamente equivocado, né? Para nós, o descarte de eletroeletrônico é uma grande matéria-prima. E eu vejo grandes escolas, grandes núcleos, inclusive, às vezes até coisas escandalosas, né? Como kits de robóticas milionários espalhados para alunos que não têm nem luz elétrica, aqui pelo Brasil, como o caso que a gente vê, de compra desses materiais, né, de robótica, que são muito caros, e ao mesmo tempo você tem de um outro lado o descarte de milhares e milhões de toneladas de eletroeletrônico por todo o mundo, e apenas 3% vai para reciclagem. Então, o que eu vejo é que você tem até nisso o consumo para robótica e cultura maker, de um novo que não precisa ser novo. Nós não precisamos reinventar a roda a todo momento, né? De jeito algum, né? Entender o bom uso das engrenagens, das arquiteturas, até porque as tecnologias, hoje a China, por exemplo, a parte toda que de fechamento de edifícios é feito com estrutura de bambu, que é magnífico, tem uma durabilidade enorme, é super leve, né? E a gente vê que aqui no Brasil, um dos grandes cientistas brasileiros fez o seu primeiro protótipo, mostrar que algo mais pesado que o ar pudesse voar, feito de bambu,
né? Então, as tecnologias não são só tecnologias high-techs, são low-techs também. Então, a gente tem como reconhecer as tecnologias biológicas, estruturais, low e high-tech, né? E voltar a ser um fazedor, que é o movimento maker, que é, quando a gente fala de meta-reciclagem, o movimento maker é básico. Estamos falando quase da mesma coisa, né? No caso da meta-reciclagem, é que ela se apropria do movimento maker usando dos recursos que ela tem disponível, que é o lixo eletrônico. E que torna não somente mais barato, não somente mais ecológico, mas também mais criativo, né? Imagina um kit de robótica. Quando a gente fala de se apropriar de tecnologias e conceitos tecnológicos com a meta-reciclagem, o Leandro pode fazer um ventilador para ele com carregador USB e luminária, porque ele trabalha à noite, de dia faz muito calor, ele precisa carregar o celular dele do lado do computador. E o Neto pode fazer um esmeril, porque eu vivo amolando ferramentas, com o mesmo kit de robótica. Você vê assim, porque a gente dá significado e criatividade aos projetos. Fora, consequentemente, ser sustentável, ser econômico, ser mais barato, né? E ter essa criatividade muito mais aflorada. Você sabe que eu vou te escutando e falo assim, puxa, hoje o que a gente valoriza muito é o consumo. Hoje o que a gente valoriza muito é o objeto. E o objeto com marca, né? Então, é muito isso. É a televisão último modelo, é o celular último modelo, é a máquina de lavar último modelo, e etc. E é justamente nessa sua fala, nessa sua proposta, é a desconstrução de valores que são importantes ou estruturantes para essa sociedade industrial. O que eu queria te perguntar, antes que eu me enrole muito aqui, né, como que as pessoas recebem essas suas ideias, como que é o trabalho com as pessoas, porque, de fato, né, é uma desconstrução muito grande de valores que são importantes para as pessoas, né? Isso é muito interessante, né? As pessoas têm um conceito enraizado do consumo e do lixo. Aqui nós começamos com bolsistas aqui, com jovens talentos aqui da comunidade. Está sendo um projeto muito legal. Eles trabalham 4 horas por dia, são estudantes do ensino médio, que são com cursos técnicos aqui em volta. E quando eles chegaram, eles juntavam, às vezes, um saco inteiro para descarte, né? E eu, descabelado lá, não! Isso não pode, isso aqui... Aí mostrava para ele... E eles foram fazendo oficinas conosco e foram pegando. Hoje não vai nada aqui de material para descarte. Rejeito quase zero, né? Nós processamos aqui, Cândido, aproximadamente. Nós temos capacidade, isso varia muito, né? Mas nós temos capacidade para processar 10 toneladas por mês. O ano passado nós processamos mais de 100 toneladas de material meta-reciclado. Aqui o nosso objeto ele é tratado de forma única e diferente, não é como uma reciclagem, né? Chegou um objeto aqui, eu quero saber de onde que ele veio, o que ele é, para que ele serve, quanto ele vale, se ele precisa ser revisado ou não, se ele tem valor de mercado ou não, se eu posso reinseri-lo, né? Por exemplo, um celular de 16 GB ali na Vila Mariana, nos Jardins, não tem significado, né? Para um publicitário, um celular de 16 GB é inviável, né? Agora, se eu coloco ele na Brasilândia ou para uma pessoa que está precisando acessar o WhatsApp, que não tem celular, ele tem um valor. Ele não é reciclado somente. Ele é meta-reciclado. Ele tem um valor agregado, ele pode ir para a economia circular. Ele não vale mais aqueles 2, 3 mil reais em um celular básico Android, mas ele vale 80, 100, 120 reais, muito mais do que os 2, 3 reais que ele valeria numa reciclagem se ele fosse moído. E a gente prolonga esse fim do mundo, né? Porque esse cara não vai comprar um celular novo, ele vai estender a vida desse objeto até a gente saber como aproveitar o máximo possível esses recursos que a gente tem. As pessoas recebem de diversas maneiras, né? Se eu falar para esse publicitário sobre esse valor, talvez ele não entenda tanto quanto
esse pedreiro lá na Brasilândia vai entender o valor desse celular. E o valor da potência que tem em ressignificar esse material como meta-reciclagem. Mas eu acho que eu acredito, né? Acho que até nós tivemos alguns reconhecimentos no ano passado, nós fomos capa de alguns jornais importantes do Brasil e fora dele, temas de algumas pesquisas. Então, eu vejo que meta-reciclagem está citada em mais de 2.000 pesquisas de mestrado, doutorado, né, de graduação e até de cursos do fundo do 1 para o 2, né, o 9º ano. Então, você tem grupos artísticos, culturais, científicos, que se reconhecem mais ou menos como meta-recicladores. Então, existe um grande movimento, né? Não é a meta-recicla como modelo de negócio, que nós somos um modelo de negócio aqui, que tem dado certo, mas principalmente utilizando esse material para a educação, que é outro buraco, outra lacuna social, que é a educação criativa, né? Uma educação que não seja só aprender quanto que é o pi, o 3.14, mas como usá-lo, ele cortando um círculo para poder fazer um projeto, para poder calcular a meia esfera, um quarto de esfera dentro, né? Então, tendo um significado prático em cima dessas metodologias ativas e também tendo uma ressignificação econômica desse material, né? O ouro é muito legal, ele tem um valor muito bacana, mas o processador, como capacidade de cálculo, ele tem um valor muito maior, né? Que o motor ele vale mais que o cobre, porque ele pode gerar energia para mover outros motores. Então, ver o que é meta, né? Metafísico, que não é palpável. Quando eu vejo o motor, ele vai muito além do ferro, do cobre. Ele cria campos eletromagnéticos. Então, isso não é só filosofia, isso é ciência, né? E uma ciência que a gente a gente aprendeu isso no ensino fundamental, com Newton, né? Com Galileu. O que eu estou falando aqui, para algumas pessoas pode ser muito abstrato, quem já conhece vai reconhecer, é o menino que descobriu o vento. Né? Eu estou falando do menino que descobriu o vento. Quem não conhece, que assista o filme, é essa ciência que a gente tem que reconhecer e colocar a serviço. Para quem não tem criança pequena, um exercício é Tinkerbell, né? O Reino das Fadas. A Tinkerbell, uma fadinha artesã, muito, vou assemelhar a maker, né? Artesã, cultura maker. Ela salva a primavera recolhendo objetos perdidos na praia. Voz do Oceano, lixo, né? Chama lixo de objetos perdidos. Magnífico, assim, né? Isso está lá, é um clássico infantil, né? Assim, e vários outros, né? Perdido em Marte, é um grande filme que também coloca a meta-reciclagem em pauta. E vários outros eventos, exemplos. Tecnologia não precisa ser high-tech, ela pode ser low-tech, e o importante é que ela resolva um problema. Então, essa genialidade assim, e aplicabilidade de lidar com a tecnologia hoje está a serviço de qualquer pessoa. Até porque você não conhece alguma coisa, você vai lá no Google e pesquisa sobre ela, e você vai ter várias informações, você vai construir a sua. E, professor, desculpa, Cândido, para voltar para a sua pergunta, que eu também me perco aqui filosoficamente, mas as pessoas têm preconceito, sim, com o lixo. Elas não entendem que o que elas estão consumindo hoje como novo, uma hora vai virar lixo. Então, o respeito que a gente tem que tratar a natureza, ela não é só a natureza hoje, não só a natureza in natura, mas a natureza processada que o homem deixou. Então, quando a gente fala de descarte de eletroeletrônico, também é lidar com a natureza processada, ultraprocessada, mega processada, e trazê-la de volta a nosso favor, né? Sabe que tem uma coisa que me fascina muito na sua fala, né? Porque, de um certo ponto de vista, a tecnologia ela paralisa as pessoas, né? E paralisa no seguinte sentido, né? Ela é tão difícil de ser aprendida, né? Que faz com que essa pessoa ela perca o lugar de ação dela, né? Então, vamos dizer assim, né? Então,
um discurso muito comum, né? Quer dizer, você precisa estudar muito, muito, muito hoje em dia para você dominar esse mundo cada vez mais complexo por causa da tecnologia. Na sua fala, tem uma desconstrução dessa ideia, né? De que faz com que a pessoa, justamente na prática, ela vai desconstruindo esse conceito de tecnologia e vai ressignificando ela, né? Quer dizer, eu vou aqui misturando tudo, né? Mas eu me lembro do meu avô, né? Que fazia com qualquer coisa um brinquedo para a gente, né? Isso, né? Então, isso é uma coisa que cada vez eu vejo menos, né? Essa coisa de você pegar os objetos de qualquer dia e fazer, transformar em brinquedo, transformar em artefato para sua casa e etc. Né? E a sua fala traz justamente essa movimentação. Né? Eu queria complementar o Cândido, porque também eu sinto que essa sensação de complexidade também é porque muitas das coisas que a gente consome, principalmente produtos eletrônicos, por exemplo, são caixas de plástico que a gente não vê o que está dentro delas. Então, a gente não tem consciência do que é a tecnologia também. Então, ela parece distante, ela parece difícil, porque a gente não vê o que está dentro das coisas. Então, meta-reciclagem é um ato político. Político enquanto a gente, lá nos primórdios da tecnologia, as grandes empresas pegaram isso, começou com a fotografia, o Flusser, um grande filósofo aqui, que também acho que foi professor da USP, ele tem a teoria da caixa preta, que ele fala isso, né, com a fotografia. A gente pode fotografar com uma lata. Com uma latinha você pode fotografar, com uma lata de ferro, né, de leite ninho. A tecnologia ótica, ela está aí, é uma coisa conhecida há séculos. Aí vai lá uma empresa, a Nikon, a Canon, né, e privatiza isso e coloca numa caixa preta. E coloca um botão lá de liga e desliga, faz, não faz, e intermedia essa tecnologia e privatiza essa tecnologia. Só que não é dela. É uma tecnologia que foram vários cientistas, né? Quando você fala de processamento de dados, quando você fala de ótica, de prisma, de LCD, quando você fala de LED, quando você fala de qualquer tecnologia hoje atual, elas são tecnologias que vários cientistas, de forma colaborativa, fizeram isso durante a história. Milhares de anos de história. E de 100, 200 anos para cá, virou patente, virou marca privada e virou remédio que, assim, não abra, você vai quebrar. Não abra, isso não é para você. Não, isso aqui não. Eu convido vocês, não só o Felipe, o Leandro, o Cândido, mas a vocês que estão ouvindo esse podcast agora, a fazer uma pequena pesquisa na rede, meta-reciclagem, cultura maker, e o que, você vai descartar alguma coisa, pega um aspirador de pó, fala, o que fazer com um aspirador de pó? Posso fazer um robô com aspirador de pó? O que eu posso reinventar um aspirador de pó, um liquidificador? Você vai ver que vai ter vários tutoriais de várias coisas que você pode fazer, né? Aí você fala, por que fazer? Eu não posso comprar um novo? Pode. Mas você vai ver que vai ser muito legal você fazer. Vai ser divertido. Vai ser interessante. Vai ser ressignificante. Vai ser apropriante tecnológico. Você vai começar a dominar e pensar coisas que você não pensava. E mais do que isso, você vai ser responsável pelo que você consome. Porque eu acho que a gente estamos numa época que a gente não pode mais colocar num saco preto a tecnologia que vem numa caixa preta e colocar para alguém que a gente não conhece, destinar esse material que a gente não sabe para onde vai, e depois você vai respirar isso em lixão, porque vai ser queimado, para você refazer cobre. Vai virar câncer, vai virar água poluída, terra poluída, né? E esse material poderia virar, pode continuar servindo à humanidade e servindo a outros propósitos, né, que não sejam práticos e pragmáticos, que eles sejam artísticos, que eles sejam educacionais, que eles sejam de entretenimento e outras coisas a mais que vão descobrir aí que ele pode ser. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco vamos conversar sobre o lixo eletrônico e a reciclagem de tecnologias.
José, aqui nesse nosso primeiro bloco a gente falou bastante sobre a meta-reciclagem e tudo, e a gente entrou um pouco também nessa questão do pensamento que as pessoas têm a respeito do lixo eletrônico, né? Você trabalha com lixo eletrônico, imagino que muitas vezes, ao falar isso, pode causar um certo espanto, né? Tipo, nossa, trabalha com lixo eletrônico. E você tem as suas oficinas também, né? Então, eu queria entender melhor para você como você percebe, né, as pessoas quando entram em contato com o seu projeto, com que mentalidade elas entram no projeto, que mentalidade elas saem, né? Então, o que elas conseguem absorver de todo esse conhecimento, que elas conseguem reproduzir também para estar impactando o planeta, as pessoas, enfim, outras ter consequências benéficas, né, para a gente. Isso é bem interessante. A gente fez uma formação de arte educadores para as fábricas de cultura, que estão se tornando 4.0, é um projeto do Estado de São Paulo, com toda essa cultura STEAM, cultura maker, impressora 3D e prototipação, todos esses conceitos que eu falei no início, com meta-reciclagem. E uma das participantes, que era do pedagógico, se eu não me engano, mas uma moça, ela falou, poxa, a gente começou a oficina com os materiais a partir do descarte de eletroeletrônico, e quando a gente terminou os projetos e foi destinar o material que a gente ia jogar fora, o que era projeto, o que era descarte de projeto, ela falou que não conseguiu mais descartar nada, porque tudo ela via alguma utilidade. Então, esse olhar eu acho que é muito legal, né? Às vezes você fala, mas o que eu vou fazer com isso? Aí eu te pergunto, né? O que você vai fazer com isso? O que você faria com isso? Ah, eu não sei. Cara, que legal, cara. Você já ouviu falar em Google? Né? Então, aqui chegou um radioamador Cobra da década de 80, numa coleta. E ele estava com um pequeno defeito. Olha, esse radioamador Cobra eu não conhecia. Eu conhecia também, eu tenho 51 anos de idade. Eu sempre gostei de radioamador, etc. Eu falei, poxa, um radioamador Cobra. Fui lá no Google, 3.500, 4.500 um radioamador desse. Uma mosca branca, né? Uma coisa rara. Dá para falar com a Argentina, com o Chile, via ondas de rádio, sem depender de telefônica, de claro, de net, de nada, né? E ele estava com uma pequena avaria. Nós mandamos para um radioamadorista aqui de Franca, de Ribeirão Preto, vendemos, eu acho que vendemos por R$800, R$1.200, muito abaixo do mercado, né, do que ele valeria. Mas se eu fosse mandar ele para a reciclagem, ele não valeria R$5 no ferro. Todo mundo ganhou mais. A história ganhou, o radioamadorista ganhou, a Meta Recicla ganhou, o planeta ganhou. Então você vê como a gente não pode tratar os objetos de forma tão mundana, né? Então, quando a gente fala de lixo eletrônico, é uma palavra que deveria ser abolida. Então, a gente tem muito que aprender ainda sobre o descarte não só o descarte de eletroeletrônico, mas como a gente tem muito a aprender com o descarte de alimento. Florianópolis já tem uma lei que até 2030 não pode mais descartar o lixo orgânico e o lixo comum. Eles fizeram lá a revolução dos baldinhos, aqueles azuis, né, de água. Eles passavam com aqueles carrinhos de Ceasa, né, de feira, recolhendo de casa em casa o orgânico, levavam para um terreno, processavam esse material e criaram hortas urbanas. Então, isso é uma realidade. Tem que ver, tem que investir, tem que fazer. Parar de fazer ação tecnológica simbólica, de botar lá amarelo, verde, azul, bababá, no evento e achar que está reciclando. Aí você vai lá, olha os vasinhos de descarte e vê que está tudo igual, tem tudo em todos eles. E depois vai juntar tudo e vai para o aterro. Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fingindo que estamos fazendo uma ação ecológica. Eu acho fantástico nessa sua fala como que você mistura coisas que a gente separa, vamos dizer que o senso comum separa, né? E como que você junta a tecnologia, por exemplo, do motor, etc., com a alimentação, né? Outro dia a gente fez aqui uma live aqui na Palavras falando sobre a agricultura urbana, né?
Então, como que a gente poderia ampliar a produção de alimentos, né, utilizando o espaço urbano, né, plantando em cima dos prédios ou em áreas de casa, etc, etc. Então, mas o que eu queria te dizer, né, tem acho que um senso comum também, que essa questão da tecnologia, pensando na tecnologia da informação e na tecnologia da comunicação, que ela é um pouco responsável por uma desorganização das estruturas sociais. Então, por exemplo, a fake news, ela vem, de uma certa maneira, ganha uma amplitude com essas tecnologias da informação, que balança e bagunça todas as nossas organizações sociais, né? Como que essa sua ideia da meta-reciclagem, ou a ideia da meta-reciclagem, pode colaborar para que a gente tenha, né, uma maneira melhor de lidar com essas questões da tecnologia, da informação, etc. Não sei se eu estou viajando aqui, mas... Não, eu acho que é totalmente plausível. Então, a partir do momento que você se empodera da tecnologia, você já desmistifica. Né? Desmistifica o poder que tem as grandes empresas e eu acho que perde o receio de lidar com esses objetos tecnológicos. A gente tem um mundo, né, hoje repleto de objetos tecnológicos, que, segundo uma teoria, são imagens complexas. Olha que legal. Né? O próprio Fusser, da teoria da caixa preta, aconselho muito esse livro. E o Fusser, ele fala, né, que os objetos são imagens complexas. Um revólver, por exemplo, se eu apresentar um revólver para uma pessoa, ele tem todo um significado, toda uma potência de imagem complexa. Ele não é só o objeto revólver. E eu acho que a meta-reciclagem, ela coloca você nessa lida com os objetos, que cada vez será mais frequente, numa forma mais protagonista do ser humano. Né? Não eu como manipulador do objeto, mas eu como consciente ser do uso de um objeto. Quando a gente desconstrói esses objetos e ressignifica, e a gente torna de volta a tecnologia dele para o nosso favor. Então, eu acho que na sociedade atual, o grande poder da meta-reciclagem, né, assim, a grande função dela, da meta-reciclagem, de uma forma colaborativa, é tirar o ser humano, né, de mero usuário de tecnologia para um protagonista e fazedor de tecnologia. Então, acho que é fundamental isso. É interessante você comentar, porque tanto a pergunta do Cândido quanto o seu comentário me vem ideias, assim, pensamentos, principalmente no quesito de que quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, a gente pensa, sei lá, no ChatGPT, inteligência artificial, em coisas de realidade virtual, nessas coisas mais de ponta, assim. E isso é tudo muito software, né? Tudo muito os programas, não o objeto, não o artefato. A tecnologia também é artefato. São os dispositivos, o hardware em si. Você foca muito nisso, é uma forma de você repensar a forma como a gente lida com a tecnologia no tato, no físico, que, de certo modo, também impacta a forma como a gente lida com a tecnologia do ponto de vista de software, por exemplo, né? Não sei se você tem alguma... Não, eu acho que perfeito. Foi muito legal, Leandro, você colocar a questão do software, porque software é meta, né? Quando a gente reciclar tecnologias, a gente está também falando de softwares. E quando eu falo de software, é um diálogo com o hardware, né? Então, tudo que nós que temos um pouco de formação tecnológica, e para quem não tem, vai aí uma simplificação da tecnologia, tudo funciona a partir do ligado e desligado. Né? Então, aí por isso que meta-reciclagem é uma coisa muito metafísica, sabe? E o software, ele é a extensão da máquina. Né? Hoje, os códigos e os softwares estão todos abertos.
O que significa? Antigamente a gente ia lá e falava linha 10, né? Start, ligue, linha 20, né? Acenda a luz, né? Start, delete, e você vai ter uma lógica de uma linguagem de programação que basicamente vem da linguagem de máquina, que é 01, 01, 01, 01, mas que era uma coisa assim complexa para a gente programar. Depois você vai vir com as linguagens que vão dando chaves, né? Variáveis, vão dando funções, lógica, programação. Isso é meta-reciclagem. Não é só... quem pensa que meta-reciclagem é reciclar eletrônicos, viu de uma forma muito simplória, né? Reciclagem é reciclar tecnologias, high-techs, low-techs, baseada no objeto e na abundância do objeto. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre as possibilidades do trabalho dentro da sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. José, que durante toda essa nossa conversa você enfatizou bastante, né, o processo, né, de fazer todo esse trabalho por meio da cultura maker, né, que deixa principalmente os estudantes, as pessoas que estão participando, elas aprendem de forma ativa, né, elas que produzem, que pensam, tem que raciocínio, enfim. Queria entender, você que está participando ativamente disso, como você vê que as pessoas desenvolvendo essas habilidades, né, no sentido de criatividade, de autonomia, do conhecimento, e de que forma também você vê a possibilidade, né, de levar todo esse projeto assim, para dentro da sala de aula, né, porque facilmente ele dialoga com matérias curriculares, né, de geografia, biologia, física, enfim, tem um potencial muito grande, né, então como que você analisa todo esse contexto? Nós desenvolvemos uma metodologia que ela pode ser feita de diversas formas, né? Não existe um caminho único, mas nós aqui da MetaRecicla trabalhamos em cima dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nascemos como projeto startup em 2017 com o Big Hackathon na Campus Party Brasil, que era um chamamento a soluções em cima dos ODS. Eu já me reconhecia como meta-reciclador, eu e minha esposa, Karina, e nós participamos desse hackathon e criamos um modelo de negócio startup, né, Meta-Recicla, através dos ODS. E de lá para cá, para mim é a minha grande bandeira, né? Acho que não só minha, como de várias pessoas do mundo, trabalhar em prol dos ODS, porque é um chamado de um governo mundial para tentar reverter a situação insustentável de consumo e produção. Então, a primeira coisa que nós fazemos é trabalhar os ODS e trabalhar a coleta de eletroeletrônico. Então, você, professor, estou numa escola, falou, mas o que esse maluco falou até agora para mim que eu posso usar na minha sala de aula? Né? Vamos lá, vamos fazer uma grande campanha de coleta, né, e destinação de eletroeletrônicos. E vamos fazer isso a partir dos ODS. Né? Tem um professor, por exemplo, que coleta com uma caixa de sapato. Ele pede só pilhas e celulares e carregadores, coisas de pequeno porte. Ou você pode colocar uma caixa maior, ou até destinar uma sala para coletar esses materiais. Né? Então, eu fiz uma grande coleta, coletei 200 quilos de material. Eu levo isso para a sala de aula e os alunos reconhecem e pesquisam sobre esses objetos. Um semestre inteiro de atividade. Depois eu tenho objetos que esses objetos identificados, uma parte pode ir para reciclagem. Olha, eu tenho muito plástico aqui sobre algum ferro, eu não vou utilizar, vamos para reciclagem. Mas eu tenho 20 motores, eu tenho 30 botões, eu tenho LEDs, eu tenho alto-falante, eu tenho eletroímãs. A partir daí, você já começa a ter um laboratório maker. Olha, eu montei um laboratório maker com material que eu coletei do lixo eletrônico. Aqui o meu laboratório é isso. Né? Ou seja, eu tenho uma escola, começa a fazer essa coleta do eletroeletrônico, chegou dois micro-ondas queimados, eu posso fazer uma máquina de solda elétrica
para o meu aluno do ensino médio já fazer projetos com ferro, com solda. Poxa, isso é muito legal, né? Assim, já de engenharia, de prototipação, de habilidades profissionais. Isso eu estou falando de um outro nível. E de um aluno de primeira série, por exemplo, ele vai poder ligar numa pilha de notebook, por exemplo, notebook, para quem não sabe, aquela caixinha preta de notebook, que é a bateria, se você romper ela, se você abrir, são um monte de pilhas. Pilhas de lítio que são recarregáveis. E geralmente quando a bateria vicia, é uma daquelas pilhas que está estragada. Todas as outras, ou geralmente as outras, estão muito boas. Então, aquela pilhazinha, ela pode ser para alimentar um projeto de robótica. Acender uma lâmpada LED, o motor, inverter a posição do motor, ir para frente, para trás. Porque foi engraçado que um grupo de Goiás, que eu não posso, por acordo de sigilo, um grupo grande de Goiás, do governo de Goiás, entrou com a gente aqui, com uma dúvida, porque implantaram lá a Cultura Maker, lá, a robótica, a impressora 3D para os alunos, e o projeto não estava andando. E nos contactaram com lixo eletrônico, com robótica, meta-reciclagem, que legal, pá. E e fizeram esse questionamento com a gente como uma assessoria. E eu identificamos aqui, né, que não adianta, e é verdade, essa é uma sequência pedagógica, não adianta eu encher a escola de impressora 3D, de laser, de Arduino, se o aluno não sabe a diferença entre uma chave de fenda e uma Philips. Se ele não sabe para que lado que aperta um parafuso. Se ele não sabe o que é volt, o que é ampere. Então, no Brasil, e eu dou aula para professores, mestres, doutores, que fazem licenciatura, que estão aí com tese, que são pessoas reconhecidamente com formação. Mas que quando se fala de tecnologia e cultura maker, não sabem para que lado apertar um parafuso. Não é uma coisa só da favela, é da academia também. Então, hoje, no Brasil, a gente tem que dar uma volta, um passo atrás, e ressignificar esse conhecimento todo, nos apropriar desse conhecimento para a gente poder avançar. Mas como que eu vou fazer um projeto de cultura maker com um lixo eletrônico? Pesquise! Saia da caixa! Né? Vá lá! Veja o que você pode fazer, repense. E antes de tudo, né, explore. Então, a meta-reciclagem, esse processo de você conscientizar na prática com o lixo eletrônico, fazer uma campanha já é magnífico. Você pegar esse material, investigar ele numa sala de aula, vai lá no espacinho lá de informática, é muito simples, né? Não tem um laboratório maker, pega uma maletinha, cara, com umas rodinhas, enche de ferramenta, de chave de fenda, de alicate, e qualquer ferramenta que você tiver, um martelinho, alguma, né, assim, uma tesoura melhor. Aquilo ali, a cultura maker não é um bicho de sete cabeças. É a gente voltar a ter habilidades manuais, reconhecer a tecnologia através do lixo eletrônico, né, do descarte de eletroeletrônico, e se interar com as tecnologias que estão por aí. Né? Eu desafio qualquer educador que esteja ouvindo aqui, criar um núcleo de pesquisa com lixo eletrônico na sala de aula, e ele vai ver que ele tem alunos extremamente habilitados e pesquisadores. O professor está morrendo, clássico. A figura professora acabou, clássica. Como o emprego está acabando, clássico. Então, nós, como professores, também estamos mais como facilitadores, como mentores, como replicadores de formatos e tecnologias sociais, do que, na verdade, com o conhecimento. O conhecimento está aí, tá nos livros, estão nos computadores, nos Googles, estão nos arquivos, nos protótipos, né? O que para a gente agora nos resta compartilhar e trabalhar em equipe, trabalhar por diversão, e trabalhar por projetos. A escola, ela vai muito além do pi, da lousa, das fórmulas, né? E ela precisa voltar a ressignificar o conhecimento. Os alunos, eles fazerem algo que eles achem significativo. E, por fim, né, a gente trabalhar com uma
intenção de mudança social. A gente tem que ter essa visão de sociedade, de planeta, né, de contribuição. Então, quando a gente fala também de não ficar só uma pirotecnia, de voos de drones, de garras mecânicas sem sentido, de tecnologias que são pirotécnicas sem função social, sem significado de projeto, né? Eu acho que um dos grandes desafios para todo mundo que está na escola hoje é uma questão do letramento digital, né? É uma coisa que passa pela BNCC, passa pelos documentos oficiais, e é um desafio enorme para os professores, para as redes de ensino, etc. É como materializar esse letramento digital, né? Como fazer essas crianças que estão em formação dominar toda essa questão da tecnologia, enfim, né? E escutando as suas falas, José, é impressionante como o complexo se torna simples, né? Isso eu acho uma coisa muito fantástica, eu acho que é uma habilidade na sua fala que eu acho que é incrível, porque demonstra justamente que um projeto de letramento digital passa por essa desconstrução do que é tecnologia, passa por saber como ela funciona, passa por dominar essas técnicas, né? A gente não vai conseguir, né, dominar a tecnologia, conhecer a tecnologia, desconstruir essa ideia de tecnologia, se a gente não trabalhar o que está por trás dela, né? E eu acho que a sua fala é impressionante, as coisas que você traz, porque mostra muito desse caminho, né? Obrigado, Cândido, assim, é tão bom. Eu queria agradecer a todos, né, o Felipe, o Leandro e a você, Cândido, e deixar umas dicas aqui, né, assim, de quem quiser saber mais, nós estamos nas redes sociais, tem um site também, metareciclagem.com.br, a Meta Recicla, que é a nossa startup, porque Meta Reciclagem é um processo aberto e coletivo, né? Aí nós registramos como startup a Meta Recicla, e tem um grupo de meta reciclagem o Jaca, que é da Bahia, que é um grupo maravilhoso, também aconselho vocês a pesquisarem. O Fazedores.com, que também é um grupo brasileiro também de cultura maker, muito bacana. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a ABD Educom, que é a Associação Brasileira de Educomunicação, que também trata com esse direito nosso, né, a lidar, produzir tecnologia, lidar com tecnologia de forma protagonista e crítica. E outros, quem quiser saber mais, aqui a gente tem vários tutoriais na internet, né? O Manual do Mundo, por exemplo, que é um canal muito bacana, que também trabalha com gambiarreiros também, que é outro canal da internet, do YouTube, e vários outros, né? Vocês vão ver que tem muita gente que trabalha com a gambiarra, com a meta-reciclagem, e partir para essa pesquisa, essa reconexão com a tecnologia, pensando em natureza, pensando em sustentabilidade. Por isso que esse loop, né? O agromaker, que é um grande movimento que está vindo agora também, para produzir alimentos com mais eficiência, com menos impacto e com tecnologia. Então, você vê que essa apropriação é considerada já a quarta revolução mundial, a cultura maker, e com meta-reciclagem a gente potencializa essa revolução demais, e é um processo coletivo. Convido vocês a se tornarem ou se identificarem como meta-recicladores, e quem não puder, veja algum grupo próximo da sua casa, do seu território, que trabalhe com algo semelhante, ou divulgue, né, para que a gente possa difundir cada vez mais esse processo que pode ser tão benéfico para o meio ambiente, para a tecnologia e para as pessoas. Bom, só para a gente ir encerrando aqui o episódio de hoje, vamos então para o nosso momento do Palavras do Dia. Nosso convidado vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, José, quais são suas palavras do dia? Olha, a palavra do dia fica para um geógrafo, amigo meu, Newton. Ele é da USP aí, né? Assim, que há 20 anos atrás ele me definiu o lixo, né?
Porque lixo é algo que está no lugar errado, de maneira errada. Basta você pegar o que você chama de lixo e colocar no lugar certo, e ele deixa de ser lixo, ele começa a ter uma função, ele começa a ter um significado. Perfeito. Acho que dialoga muito com o que a gente conversou mesmo. E, enfim, queria agradecer aqui a sua presença, ter tirado seu tempo, de ter passado todo esse conhecimento aqui pra gente, pros nossos ouvintes, de ter trazido ideias inovadoras aqui no meio dessa conversa, referências novas. Então, muito obrigado mesmo pela sua disposição e por essa conversa aqui com a gente hoje, José. Muito obrigado, Felipe, Leandro e Cândido. Grande prazer. Um abraço a vocês aí. Vou também seguir vocês na rede aí e estar em conexão, porque a conexão pode ser muito poderosa. Queria agradecer também aqui a presença do Leandro e do Cândido, né, que estiveram aqui com a gente, que contribuíram para toda essa dinâmica aqui do episódio. Então, os dois aqui, muito obrigado também. Olha, só tenho que agradecer ao José, tanto ao Cândido, ao Felipe também, por essa conversa. Eu acho que ela foi muito enriquecedora, eu acho que muito provocativa também, e eu acho que são essas conversas que a gente consegue ficar digerindo durante o tempo, que a gente consegue pensar melhor também o que a gente faz e o que a gente quer de melhor pra gente e pro mundo. Eu estou verdadeiramente maravilhado. Eu estou querendo sair daqui e montar as minhas gambiarras rapidamente, para transformar essa casa e a palavras em uma grande gambiarra. Seria muito bacana. Agradecer muito, Zé, pela sua fala, né? Agradecer ao Leandro e ao Felipe pela oportunidade também. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavraseducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seracop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!